Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! E o Gabriel Lucas Pecora, agora eu vou ler sua pergunta, Messi, desculpa a demora. Bertozzi, qual é o seu top 10 maiores jogadores do Galo? Putz, essa é difícil, cara. Pô, ao longo do programa você pode ir pensando. Porque a gente mistura gerações, assim, por exemplo, eu sendo de 80, eu não vi o Rei, cara, mas o Rei pouco importa, assim, o Rei vai estar em primeiro por obrigação moral, além de ser um cara, assim, o Reinaldo, cara, sim, assim, sim. eu tive com ele recentemente, aí outro dia eu tava vendo fotos antigas, minha mãe mudou de casa agora em BH, eu trouxe um monte de foto daquela época. Que legal. Né? E aí tem foto minha com o Rei nessa época também. Então, assim, o Rei é obrigação moral tá em primeiro. Você tenha visto ou não, ponto. O Rei é o maior de todos e não interessa, assim, entendeu? Então, ponto, parágrafo. Reinaldo não se compara na história do Galo. Mas, pô, sabe, tem ídolos de infância, de adolescência, então, pô, eu tive com ele recentemente também. Como eu sou goleiro, pô, eu era criança, eu queria ser o João Leite, entendeu? Então, assim, o Galo tem a história de... Só de goleiro você pode fazer, assim, Tafarel, Veloso, Vitor, Everson agora, que é um goleiro fantástico. Então, assim, já falei, pô, João Leite, Tafarel, Veloso, Vitor, Everson. Já falei 5 só goleiros. Tá, e eu sou puxa-saco de goleiro mesmo, porque eu era goleiro de futsal na escola. Então, eu defendo goleiro mesmo, cara. Tem uns caras que, assim, querem falar de goleiro e falar, cara, primeiro pega no gol um dia pra você ver o que é complicado, assim. Então... Mas, pô, o Marques é de uma geração, da geração dos anos 90 ali, que Guilherme também não. O Guilherme jogou no Cruzeiro depois, né? Mas assim, tudo bem, tá perdoado. Mas ele jogou muito no Galo também, não jogou? Não, o Guilherme naquele campeonato de 99, pô, vinha, sabe? Absurdo. Seleção brasileira, né? Foi, eu lembro dos dois serem convocados juntos até pra seleção, Marques e Guilherme. Mas, cara, o Marques, assim, o Marques consagrava centroavante demais, cara. Porque ele jogador subestimado, eu acho, Marques. Porque ele acabou se encontrando lá, né? Depois de Corinthians, São Paulo aqui e tal, Flamengo. Mas lá ele encontrou... Eu acho que tem alguns jogadores que têm essa característica, jogadores que saem daqui e que encontram no Galo, assim, o pessoal brinca muito da coisa do entra funcionário, sai torcedor. O Marques é esse cara, o Tardelli depois foi esse cara, entendeu? São caras o Jô ia virar, mas o Corinthians depois conseguiu ter, né? Mas o Jô também, pô, foi super importante. O Hever, eu acho que teve um pouco disso, teve o Grêmio também, mas assim... Sim, o Galo, né? O Hever do Galo virou. Mas assim, é curioso que a memória afetiva vai acabar misturando muito 13 e 21, né? Porque... Mas assim, pô, acho que o Hulk vai ser esse cara, entendeu? Depois que parar, ele vai acabar ficando muito identificado também. A coisa do Ronaldinho, né, cara? Porque é verdade, assim, porra. O Ronaldinho tem aquela coisa do jogo de 13 com o São Paulo, né? Que ele faz o gol, desculpa lembrar isso. Imagina. Mas que ele faz o gol, ele sai batendo no peito, ele gritando aqui é Galo, porra, e tal. E ficou, cara. E embora ele tenha jogado por vários times na vida, acabou que ele construiu uma identificação. E não é uma coisa longa, né? Porque ele sai em 14, então foram 2 anos de Galo, praticamente. Só que assim, de alto nível mesmo... Acabou na Libertadores. Porque depois ele largou, né, cara? Ele foi. O pessoal brinca que tem uma história que fala, Ronaldinho, não dá pra dar uma seguradinha só mais um pouquinho, assim, depois você larga e tal. E largou mesmo, né? Depois... Aquelas entrevistas maravilhosas. Então, mas assim, mas é isso, assim. 10 é difícil, cara. Eu posso falar como ídolo, assim, um cara que eu tenho muito é o Éder Aleixo, que hoje tá no clube e tal, como comissão técnica fixa e tal. Por quê? Porque o Éder é um cara que, eu lembro que em 94 foi um daqueles anos bizarros de Fórmula do brasileiro, né, cara? Que você era eliminado, mas não era, tinha repescagem. Então, aconteceu, o Galo e o Cruzeiro foram pra repescagem naquele ano. E a repescagem era assim, você ainda podia ou cair ou classificar para as quartas do campeonato. Caralho. Então eu lembro que assim, o Galo fez um campeonato horrível, mas caiu pra repescagem. Aí na repescagem, pô, começou a ganhar uns jogos, assim, e classificou pras quartas de final do campeonato. E o time era ruim, mas tinha o Éder que batia falta. Então vários jogos a gente ganhou com um gol de falta do Éder e tal. E o Éder já veteranaço, assim, bem fim de carreira mesmo, mas... Eu lembro que era uma coisa, pô, quarta de final com o Botafogo, ele faz um gol quase do meio de campo de falta, assim. Batia muito na bola, Batia bem demais na bola, cara. Então, pô, e o Éder, ele é ídolo de muitas gerações por causa disso, né? Anos 80, anos 90. Então, assim, o Éder é um cara que na minha memória de torcedor também, ele é muito importante, ele é muito especial. E o Galo tem uma relação com treinadores também, né? Assim, o Cuca...
Por mais que o Cuca seja Sim. um andarilho, ele, acho pra mim, hoje é o Cuca Sim. Atlético Mineiro. Ele é um personagem controverso por toda a questão sem extra-campo, mas, queira ou não, os 2 maiores títulos da Então, história dele O foram próprio com ele, Levira, né? de alguma maneira, cara, com aquela Copa, né? Sim, a Copa do do Brasil Brasil de 14 com o 14, Levira. é. E assim, E o Tele também. o Levira, aquela brincadeira, né? O Levira é um vovozinho, né, cara? Meu. Então, e assim, o Levira em vários momentos, 94 era ele. Então, Nesse campeonato de 94 era ele. ele é um cara identificado com o Atlético, né? Em vários momentos difíceis da história, ele voltou e ele ajudou. Série B, cara. Série B. Foi ele. Momento difícil. E depois de 2014 ele voltou em 2019, ele volta, mas aí ele já volta mais assim. Meio querendo... mais. Eu acho que já nem querendo muito. Não querendo assim, muito, e tal, mas assim, mas vários momentos importantes da história do clube. Ele é um dos técnicos com mais jogos na história do Galo, né? E tem o Tele também, né? Que você falou da. Enfim. O Tele, pra mim, é o maior técnico da história do Clube Atlético Mineiro. Independentemente do Cuca ter depois vencido Libertadores e Brasileiro, o Galo de 71, você pega assim, tinha o Dadá e tal, mas o Brasil vinha da Copa de 70. O Brasil tinha craques em praticamente todos os times, assim. E você pega a escalação do Galo de 71, não é que fosse uma reunião de grandes craques, mas era um time fenomenal e era o time do Tele, cara. Né? O Tele, pra você, é o melhor treinador brasileiro de todos os tempos? Sim. Independentemente de seleção, de não ter conseguido Copa do Mundo e tal, eu acho que assim, pega pra quanta gente o Tele é um técnico, sabe? O Tele fez um Palmeiras fantástico depois e talvez, que bom que no final das contas no São Paulo ele tenha tido em termos de conquistas internacionais a relevância que ele merecia, né? Porque assim, ao longo de muitas gerações o Tele foi esse cara. Então, o Galo de 87 mesmo. Eu falo de 71 porque foi campeão. Mas de 87, sabe? Porra, Invicto, que você falou, né? João Leite, Chiquinho, Batista, Luizinho, Paulo Roberto, Éder Lopes, Vander Luiz e Marquinhos, Sérgio Araújo, Renato e Marquinho Carioca. Eu lembro desse time de coração, cara, de cabeça, assim. Falo... talvez eu tenha mais dificuldade de repetir o time de 13 e de 21 do que o de 87. Oh, que foda. Porque esse time é o time da minha infância. Eu não sabia que saber de cor era saber de coração. Sabia disso? Então, quando você fala saber de cor, sabia? É saber de coração. Eu acho isso muito bonito. É perfeito. E é curioso, porque eu tava falando isso com o Rafa na semana passada. Eu acho que se fossem escalar a seleção brasileira de todos os tempos, o técnico que as pessoas colocariam seria o Tele. Porque por mais que o Zagallo seja gigante, Parreira, Filipão, Luxemburgo, Bruno Mineiro, tem vários, né? Enfim. Mas acho que o Tele é meio que... Eu ouço relatos, né, de 82, eu não lembro, claro, eu não tinha 2 anos ainda. Mas ouço relato de colegas que estavam lá. O Juca fala de 82, assim. E eu lembro muito, assim, de dar uma entrevista para ele, no Juca Entrevista na época, para falar do livro de 2013. E eu tava contando que eu ia entrar no ar depois do Galo e Tijuana, né? Eu lembro que até na época o Vagninho, que era editor-chefe, falou que era o jogo que o pessoal ia brincar com a máscara do Pânico e tal, né? E eu falei pra ele, Juca, não sabia com que cara eu ia entrar no ar depois se perdesse. Ele falou, com a sua cara, bicho. Com a sua cara. A gente em 82 teve que fechar os jornais, teve que botar a cara na televisão e tava todo mundo triste. Então, assim, os relatos que eu ouço de 82 são assim, parece que morreu alguém mesmo, são devastadores, entendeu? Então, assim, a relação que aquele time construiu com as pessoas e tem até hoje, e eu sei que muita gente da geração 94, 2002 tem um pouco não é de ranço, assim, mas de mágoa, de chateação. Como é que as pessoas falam de 82 se a gente ganhou em 94, ganhou em 2002? Mas, cara, tem coisas que você não explica. E a relação das pessoas com 82 é essa, assim, não ganhou, mas não interessa, assim. O que a gente viveu com aquela seleção em 82 merece crédito e porque foi um time que fez a gente sonhar. Né? Então, eu acho que é absolutamente legítimo que se trate... E assim, as pessoas têm que entender que não é só quem ganhou que tem um lugar na história, né, cara? Então o time de 82 do Tele, ele tá na história, ponto. E assim, não é diminuir, né, a Itália que ganhou e que depois foi campeã com muitos méritos e que mereceu ganhar aquele jogo, ponto. Tá? Mas o imaginário daquelas pessoas com 82, eu acho que ele merece respeito. Sim. Ponto. E o legado, algumas vezes, ele transcende a taça de alguma maneira, né?